Fala pessoal do Tudo Celular, beleza? Aqui é o Wellington Arruda e esse é o nosso comparativo entre o Moto G4 Play e o Vibe C2. O design desses dois caras não fica tão longe um do outro. Em ambos temos acabamento em plástico que simula o metal e tampa traseira removível, onde também é possível remover a bateria e adicionar 2 chips de operadora e um micro SD. Até aqui tudo bem, mas o Vibe C2, por exemplo, conta com botões capacitivos que não são retroiluminados na parte frontal, enquanto que o G4 Play utiliza os botões virtuais do Android. Esse velho padrão, entre aspas, das bordas traseiras arredondadas também aparece nos dois celulares, além da câmera traseira que é levemente saltada. Por aqui, no entanto, nós ainda temos os alto-falantes do C2, enquanto que os do G4 Play ficam na parte frontal. O corpo dele segue estas dimensões, são 144,4 mm de altura do G4 Play contra 143 do C2, 72 mm de largura do G4 Play contra 71,4 do C2. O G4 Play vai de 8,95 a 9,9 mm de espessura, enquanto que o C2 tem 8,6. De peso, o G4 Play tem 137 gramas contra 135 gramas do Vibe C2. Mas é claro que nós precisamos comentar sobre ergonomia. No Vibe C2 a sua tampa traseira parece ser muito mais escorregadia do que no G4 Play, o que pode incomodar um pouco quando você utiliza ele com apenas uma das suas mãos. De qualquer maneira, os dois são bastante confortáveis de serem utilizados, ainda mais levando em consideração o tamanho deles, que não é nada exagerado. Essa parte traseira mais arredondada também facilita e muito, algo que no G4 Play fica mais aparente do que no C2. E por aqui nós até temos um certo padrão para os botões e as entradas. Os dois trazem botões para ligar e desligar e para o controle de volume na lateral direita, deixando a porta micro USB na parte inferior. Por aqui nós temos o microfone principal no Vibe C2, enquanto que o do G4 Play está localizado na parte da frente. A entrada para fones de ouvido está na parte superior de ambos, que no Vibe fica um pouco mais centralizada do que no Moto G. E deles, o Vibe C2 é o único que conta com LED para notificações na parte frontal, mas devemos alertar que nenhum deles possui proteção contra água ou poeira. Pulando para as telas, temos painéis IPS LCD de 5 polegadas com resolução HD de 720 por 1280 pixels nos dois, o que resulta numa densidade aproximada de 294 pixels por polegada. Esse painel aqui ocupa cerca de 66% do corpo frontal do G4 Play, enquanto que no Vibe ela ocupa aproximadamente 68%. E apesar dessa pequena diferença, os dois possuem bordas praticamente idênticas e não são tão exageradas quanto a gente pensa. A qualidade de exibição da tela de cada um deles é bastante similar. Os dois conseguem obter uma boa reprodução de cores e também trazem um belo contraste, embora essa exibição possa ser um pouco prejudicada de acordo com o ambiente em que você está utilizando eles. Nós inclusive realizamos um comparativo de display com esses dois caras e outros concorrentes, e vocês podem conferir tudo clicando nos links que estão na descrição aqui desse vídeo. Mas devemos lembrar ainda que o Vibe C2 conta com a tecnologia MiraVision da MediaTek, que permite aos usuários ajustarem o display para mais ambientes. É possível fazer ajustes no contraste, na saturação, nitidez e outros, e ele ainda conta com um modo por contraste dinâmico, que também dá um certo up nas imagens. No G4 Play, o seu único adicional por aqui é a tela inteligente, que te mostra algumas notificações e também funciona mais ou menos como um modo de tela ligado o tempo inteiro. Bora lá falar de especificações. Por aqui, é claro, como temos dois celulares de entrada / intermediários em mãos, não esperamos por specs tão fortes, mas existem algumas diferenças que podem incomodar e muito quem for optar em comprar um celular novo entre esses dois. O G4 Play, por sua vez, traz um chipset Qualcomm Snapdragon 410, com 4 núcleos rodando a 1.2 GHz, enquanto que o Vibe C2 tem o MediaTek MT6735P, que também tem 4 núcleos, porém rodando a 1 GHz. Na GPU, o G4 Play tem um Adreno 306, enquanto que o Vibe C2 tem uma Mali T720 MP2. E é exatamente nessa parte de memória que o Vibe C2 peca bastante. O G4 Play tem 2 GB de RAM, enquanto que o C2 tem apenas 1. E de memória interna, os dois têm 16 GB, porém o G4 Play tem um slot compatível com cartões de até 128 GB, deixando o Vibe C2 bem para trás, porque ele é compatível apenas com cartões microSD de até 32 GB. Já na parte de baterias nós temos uma diferença bem minúscula. São 2.800 mAh no G4 Play contra 2.750 no Vibe C2. E as duas baterias, é claro, podem
ser removidas. Os dois já estão atualizados para o Android Marshmallow, na versão 6.0 para o C2 e 6.0.1 para o G4 Play. Mas devemos relembrar por aqui que o Vibe C2 possui apenas 1 GB de RAM, e não temos tanta certeza se a Lenovo vai disponibilizar o Android 7.0 Nougat para ele quando a atualização começar a ser liberada com mais amplitude. Quanto à interface, o G4 Play utiliza o famigerado Android puro, entre aspas, sob a interface do Google Now Launcher. A única diferença nele é a adição do aplicativo Moto, onde você pode gerenciar aquela tela inteligente que a gente já citou. No Vibe C2 a Lenovo fez pequenas mudanças de interface, mas ela acaba não se distanciando tanto do que temos no Moto G. Mas será que existe alguma diferença de desempenho entre eles? Definitivamente existe. Apesar de não estarmos falando de nada tão exagerado, o G4 Play consegue ficar na frente do C2 com uma certa facilidade, ainda mais considerando que ele tem 2 GB de RAM e não apenas 1. No C2 nós notamos travamentos mais constantes, até mesmo em atividades bem mais comuns, enquanto que o modelo da linha Moto G é bem mais fluido em basicamente tudo. E vale lembrar por aqui que o Moto G4 Play ainda conta com TV digital, mas você precisa utilizar aquela antena plugada na entrada para fones de ouvido, e o sinal recebido é One Seg, então não espere por uma qualidade tão bacana de reprodução. E agora nós chegamos na parte de baterias. São 2.750 mAh do Vibe C2 contra 2.800 do G4 Play, resultando numa diferença de somente 50 mAh entre eles, algo praticamente minúsculo. Quanto ao consumo, nós realizamos testes de bateria com ambos e constatamos que também não temos nenhuma diferença tão gritante, pois com os dois nós conseguimos obter uma autonomia bem bacana de um dia inteiro de uso, e isso tirando os aparelhos da tomada às 8 horas da manhã. Um ponto bastante positivo na bateria dos dois é que elas são removíveis, então você pode fazer a substituição a qualquer momento. No nosso teste de bateria, o consumo médio do G4 Play foi de 5,1% por hora, com mais de 5 horas e meia de tela. Com ele nós chegamos ao fim do dia literalmente com ainda um pouquinho de energia, então ainda era possível utilizá-lo por mais ou menos 1 hora aproximadamente. Já o Vibe C2 foi totalmente drenado com 6 horas e 22 minutos de tela, com consumo médio de 5,7% por hora. E olhando para esses números e para a utilização de ambos, podemos afirmar que com eles nós temos praticamente o mesmo desempenho de bateria, algo que é muito positivo na realidade, ainda mais levando em consideração o tempo em que os dois aparelhos estiveram em uso. Você também pode conferir esses testes de bateria clicando nos links que estão na descrição desse vídeo. Na parte de jogos, olhando rapidamente para eles, aparentemente nós temos o mesmo resultado, mas as coisas não funcionam exatamente desse jeito. Os 2 GB de RAM do G4 Play contra o C2 com apenas 1 GB fazem muita diferença, e isso é bastante perceptível. Com o celular da linha Moto G nós temos um desempenho visivelmente melhor que no Vibe C2, mas não é algo tão distanciado. Em jogos mais pesados, por exemplo, os dois apresentam muitos lags, embora títulos mais razoáveis sejam reproduzidos com mais facilidade. Títulos como Asphalt 8, por exemplo, conseguem funcionar muito bem nos dois, porém não com os gráficos no máximo. Em suma, temos um desempenho muito bacana com jogos mais leves, como Pokémon GO e Sonic Dash 2, que rodam perfeitamente. Mas outros games como Modern Combat, por exemplo, precisam ter seus gráficos drasticamente reduzidos. Mas como nós já citamos, o G4 Play ainda tem uma certa vantagem em relação ao C2 por aqui. A câmera traseira do Vibe C2 é de 8 megapixels e ela traz um flash LED, mas não adiciona nenhuma característica tão marcante. Com ela você pode gravar na resolução HD, mas por aqui você esbarra em um ponto um tanto quanto chato. É possível capturar boas imagens durante o dia, mas o mesmo desempenho não é esperado em fotos noturnas, onde é possível encontrarmos um alto nível de ruído e imagens realmente fracas de detalhes, além de uma certa demora para focar em objetos distantes. Já no Moto G4 Play nós também temos um sensor de 8 megapixels com flash LED, mas ela filma em Full HD com 30 quadros por segundo, diferente do C2. Mas isso, é claro, também depende do hardware e não apenas do sensor das câmeras. Tratando-se de qualidade, o Moto G4 Play acaba fazendo fotos melhores que o C2, mas por aqui nós também temos aquele velho problema que depende do ambiente e da luminosidade. Esse pode ser um ponto até bem chatinho para esses dois caras, mas por aqui o Moto G4 Play realmente acaba se saindo melhor que o Vibe C2. Você também pode conferir outras fotos clicadas com esses dois caras clicando nos comparativos que estão na descrição desse vídeo. E bora lá para a conclusão desse comparativo aqui.
O Moto G4 Play é vendido por R$ 869 na sua versão tradicional e R$ 899 para a versão Colors com TV digital, enquanto que o Vibe C2 custa R$ 699. É uma diferença bem razoável de R$ 170, que reflete em alguns pontos bem interessantes entre eles. Em comum, nós temos a bateria removível de longa duração, 2 slots para chips de operadora e expansão via micro SD, além das telas que possuem uma boa reprodução de cores. Mas precisamos concordar que o hardware do G4 Play é sim superior ao do C2, e não é para menos. A Lenovo decidiu trazer um celular mais barato para o mercado, mas para isso ela optou por apenas 1 GB de RAM e por um chipset não tão potente, e a sua câmera, com isso, acaba não gravando em Full HD, por exemplo. O G4 Play também conta com a versão com TV digital, como a gente já citou, e tem mais opções de personalização. Sendo assim, fechamos o comparativo desse jeito. O Vibe C2 é um modelo para quem não é nada exigente com celulares e quer um aparelho apenas para acompanhá-lo durante o dia a dia, enquanto que o G4 Play traz especificações melhores, recursos extras e câmera com melhor qualidade. Então você precisa colocar na balança. Se você quer apenas um celular para usar aplicativos mensageiros e joguinhos mais básicos, vale mais a pena investir no C2. Mas se você procura por um preço não tão baixo, mas também não tão alto e quer ainda recursos extras, o G4 Play certamente é a melhor compra. E é claro, não deixem de clicar nos links que estão na descrição desse vídeo para acessar os testes de bateria, testes de câmera, de tela e outros entre esses dois caras aqui. Aqui foi o Wellington Arruda com um comparativo entre o Moto G4 Play e o Vibe C2 para o Tudo Celular. Até a próxima!